Hello student, how are you? Fine or bad? I hope you are fine, okay? Today, the new subject about the second bimestre. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, nós vamos trabalhar hoje nova matéria, continuação aí do nosso segundo bimestre, ok? Então hoje nós vamos trabalhar subject pronoun and verb to be, ok? Are you ready? Yes? Come on, follow me, please. Subject pronoun, ok? Bom, você já usa, nós já trabalhamos, já usamos, né, no caso, o subject pronoun em frases do nosso cotidiano em sala de aula, mas nós não aprofundamos na questão da nomenclatura. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais e vamos conhecer outros subject pronoun. Subject pronoun são aqueles pronomes, no caso da língua portuguesa, né, conhecido como pronome do caso reto, são aqueles pronomes usados para substituir nomes, entendeu? Com a intenção de evitar repetições dos nomes nas frases. Então, quando eu quero não repetir nomes, ou no caso do sujeito, aí eu uso os meus subject pronouns, os meus pronomes com a função de sujeito. Na língua portuguesa nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na língua inglesa nós temos eles, só que é o I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, que pode ser usado para substituir nomes de coisas, objetos, animais, desde que esteja no singular. We, nós, you, vocês, no plural, they, eles ou elas, ok? E aí nós temos esses pronomes que substituem nomes. E nós já utilizamos muitas das vezes alguns deles. Por exemplo, he, o she, you. Quando eu falo, he is my father. He is my father. Ele é meu pai. She is my mother. Ela é minha mãe. Então já trabalhamos com o pronome he, she, you. You are intelligent. Você é inteligente, ok? Então nós já trabalhamos com esse. I am teacher. Eu sou professor. I am Leandro. What's your name? I am Leandro, ok? Então já trabalhamos com esses pronomes. E aí nós vamos trabalhar com outros, mais alguns. Aqui eu tenho um exemplo de nomes em frases. E aí eu vou substituir esses nomes por algum desses pronomes. Por exemplo, Chris and Mary are friends. Chris and Mary are friends. Então eu posso substituir o nome Chris and Mary por um pronome ou um subject pronoun, que seria they. Por que they, teacher? Porque they significa eles ou elas. Então eu tenho aí como substituir os pronomes, os nomes Chris e Mary por they, que significa eles ou elas, ok? Então, ó, they like to study. Eles gostam de estudar, ok? Aí eu tenho outra frase. Susan and I are friends. Or Susan and I are friends. Bom, agora eu tenho aqui dois sujeitos nessa frase. Susan and I. I, em inglês, eu. Então, estou falando de Susan e eu. Are friends. Nós somos amigos. Posso substituí-lo, esses dois sujeitos compostos, pelo we. Então vai ficar we are friends, ok? We are friends. Então agora nós vamos conhecer os verbos to be, que nós já utilizamos o tempo todo e hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Bom, o verbo to be é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Isso porque, além de estar presente em grande parte de uma conversa, ele também é um dos primeiros verbos que utilizamos quando começamos a estudar inglês. Uma particularidade do verbo to be é que ele não tem uma tradução própria para o português. Ele é equivalente ao nosso ser ou estar e assume a forma cada um de acordo com o contexto da frase. No simple present, o verbo to be se conjuga desta maneira. Nós vamos ver.
Bom, o verbo to be é utilizado para dar qualidade, especificar, ok? Qualificar alguém. Então, nós temos alguém, um ser, objeto, animal. É muito utilizado também por nós e é muito importante nós memorizá-lo. O verbo to be é dividido em três partes. É o am, é o is e o are. Então, o verbo to be é dividido em três formas. Am, is e are. Todos eles têm a mesma tradução. Todos eles, ok? Só vou precisar memorizar, enquanto eu estudar inglês, eu preciso memorizar com qual daqueles pronomes que eu aprendi trabalha com o verbo to be correspondente. Então vamos ver nas different form, ok? Nas diferentes frases. Bom, eu tenho os meus pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os meus pronomes. Cada um deles trabalha com os verbos to be específicos. Então eu preciso memorizar isso. I trabalha com o verbo to be am. Não posso misturar. You trabalha com o verbo to be are. Então os pronomes you, we, you e they, vocês estão vendo aí, eles trabalham com o verbo to be are. É o verbo que está na cor orange, na cor aí laranja aí. Então eu vou perceber que o verbo to be, we, you e they trabalham com o verbo to be are. Já o verbo to be is trabalha com três pronomes. Esse que está na cor red. Trabalha com he, she ou it. Então eu não posso misturar. Não posso usar o an com he. Não posso dizer him an. Tem que dizer him is. He is. She is. It is. I am. You are. We are. You are. They are. Ok? Então não posso misturar os pronomes com outros verbos to be. Cada um tem o seu pronome específico. Tradução do verbo to be é ser ou estar. Flexionado. Por exemplo, eu tenho a frase I am happy, que significa eu sou feliz ou eu estou feliz. Vai depender da intenção da frase, do momento que eu quero utilizar. Ok? Ou eu sou ou eu estou feliz. Ok? You are happy. Você está feliz, tu está feliz, ok? Ou é feliz, tá bom? He is happy. Ele é feliz ou ele está feliz. She's happy. Ela é ou ela está feliz, ok? Bom, você já deu para perceber que temos dois you. Um no singular, que é o você, e o outro no plural, vocês. Teacher, como eu vou saber? Contexto. Vai depender da ideia da frase. Se eu olho direto para você, somente para você, e falo you are happy, eu estou falando você é feliz. Agora, se eu olho para todos os alunos da sala, todos, e falo you are happy, então agora eu estou utilizando o vocês são ou estão felizes, ok? Então vai depender do contexto da frase, tá bom? Lembrando que na frase afirmativa, o verbo to be ele vai se dar dessa forma, com am, is ou are. Por que, teacher? Porque na forma negativa eu vou adicionar o advérbio not. Quer ver? Olha só, na forma negative form, eu coloco o advérbio not após o verbo to be, que são am, is e are. Então vai ficar am not, ou essa forma entre parênteses que você está vendo aí, me not, ok? Posso dizer I am not ou I'm not, ok? Então eu posso utilizar essas duas formas que estão corretas. You chose, ok? Você escolhe qual delas você quer usar. Are you not ou aren't. Is not or isn't, ok? Então você escolhe qual é a forma que você queira pronunciar. You are not sad. Você não está triste ou você não é triste, ok? Ou you aren't sad. Então aí você escolhe qual é a forma negativa. Então, ó, passar da afirmativa para a negativa é só acrescentar um not após o verbo to be. Ok? Então eu tenho a frase he is not sad ou he isn't sad. Ele não é ou ele não está triste. Quero voltar da negativa para a afirmativa. Quem eu tenho que tirar da frase? O not.
Então vai ficar he is sad. Ele é triste, ok? Então se eu quero passar da afirmativa para a negativa, eu coloco not. Se eu quero voltar da negativa para a afirmativa, aí eu tiro o not. Difficult? Não, né? Então, afirmativa e negativa com o verbo to be. Lembrando, eu não posso misturar os meus pronomes com os verbos to be. I sempre com am, you, we, they sempre com are, he, she ou it sempre com is, ok? Bom, sabendo da afirmativa, sabendo passar para a forma negativa ou vice-versa, eu vou conhecer a interrogativa. Veja o que acontece com o verbo to be. Olha para onde ele vai para a frase. Ele vai para o início da frase. Ele passa a ficar agora na frente do pronome. Então veja, se eu trago o verbo to be para o início, caracteriza uma pergunta. Am I hungry? Eu estou com fome. Are you hungry? Você está com fome? Is he, is she, or is it hungry? Ok? Ele, ela ou ela está com fome? Ok? Ou no plural. Are we hungry? Nós estamos. Ok? Aí no caso nós estamos com fome. Não seria somos. Ok? Are you hungry? Ok? Are they hungry? Então vejam que quando eu trago o verbo to be para o início, eu tenho uma pergunta, ok? Então é bem fácil. Quero passar da forma afirmativa para interrogativa. O que eu faço? Pego o verbo to be e trago ele para frente. Quero passar a forma negativa para interrogativa. Suponhamos que a minha frase fosse You are not hungry. Aí quero passar essa frase para a forma interrogativa. É só pegar o are mais o not, trago para o início. Porque a frase não é negativa. You are not hungry. Você não está com fome. Quero agora passar para o modo interrogativo. É só trazer o verbo to be mais o not, porque a minha frase é negativa. Então vou dizer, are not you hungry? Você não está com fome? Ok? Então é uma pergunta. Embora seja negativo, mas é uma pergunta. Difficult? Então a gente vai brincar com o verbo to be. Ok? Se eu não tenho not, ele é afirmativa. Se eu coloco not, ele é negativa. Se eu trago o verbo to be para frente, ele é interrogativo. Ok? Difficult? No? Vamos para os exercises. Então vamos lá. Complete about the personal pronoun and the verb to be. Number 1. Exercise, ok? Nós vamos trabalhar sobre os pronomes pessoais. Quais são eles, teacher? I, you, he, she, it, we, they. E o verbo to be, que pode ser de 3 formas. Am, is e are. Todos 3 têm a mesma tradução. Ser ou estar. Number 1. Complete the sentence and use the verb to be. Quais são os verbos to be? Am, is ou are. Bom, aqui eu tenho os nomes ou de pessoa ou de objetos. Eu tenho que aprender a trocar o meu nome por um pronome. Por exemplo, na letra E, eu tenho o nome Andy. Ok? É um nome masculino. Andy. Então, qual verbo to be eu posso trabalhar com Andy? Primeira coisa, eu tenho que saber qual pronome eu posso trocar o nome Andy. Nome and é o nome masculino, é de apenas uma pessoa. Então, eu posso trocar pelo pronome I? Não, teacher, porque o I significa eu. E o nome é Andy. Posso trocar pelo she? Não, porque she significa ela. E and é o nome masculino. Então, qual que eu troco? Pelo he. Significa ele. Ok? Nós estamos falando sobre ele, estamos falando sobre o Andy. Então, eu posso trocar a palavra Andy pelo pronome he. Logo, o he trabalha com qual verbo to be? Am, is ou are. Aí você tem que olhar a tabelinha lá. Trabalha com o verbo to be is. Ok? Então vai ficar Andy is a Chinese teacher. Andy é um professor chinês. Ok? Então você vai ter que trocar esses sujeitos, esses nomes por um personal pronoun. Por um pronome. My camera. Posso trocar pelo I? Não, porque I é eu. He, ele? Não. She, ela? Não. Lembra qual o pronome que eu falei que substitui nomes de coisas, objetos e animais?
é o it. Então, posso trocar a palavra my cam desde que esteja no singular. Se fosse my cameras, minhas câmeras, aí eu não posso trocar pelo it. Teria que trocar pelo they, que são eles ou elas, plural, ok? Então aí eu tenho my camera, posso trocar pelo it. Qual verbo to be que o it trabalha? Olha lá, my camera, uso o verbo to be 3D, ok? Minha câmera é 3D. Letra C é uma frase interrogative. Então, vou iniciar com o verbo to be. Mas quem é o sujeito? Ah, very easy. O sujeito é you. Qual verbo to be o you trabalha? Só completar. Letra D, the babies. São os bebês. Plural. The babies é plural de baby. Então, são os babies, são os bebês. Está no plural. Posso trocar os babies por qual pronome que significa eles ou elas? Se você souber qual o pronome que significa eles ou elas, você vai saber que pode trocar pelo the babies. Ok? My family and I. My family and I. Minha família e eu. Então somos quem? Somos nós. Qual é o personal pronoun que tem o significado de nós? Aí você vai trocar. Aí você vai saber qual verbo to be você vai utilizar aí. Ok? E o letra F, very easy. I, qual verbo to be ele trabalha? Ok? Number 2, nós temos aí. Change the sentence below into an negative, A, affirmative, or I, interrogative. Você vai mudar as sentenças abaixo de acordo com o que ela pede. Se tiver um N, vou transformar a minha frase numa forma negativa. Se tiver o A, afirmativo. Se tiver o I, interrogativo. Ok? Então, por exemplo, letra E. I am a doctor. Aí veja que tem um N. Então, tem que transformar a frase I am a doctor em uma frase negativa. Para ficar negativa, qual advérbiozinho que eu tenho que colocar depois do verbo to be and? Yes, é o not. Então, vai ficar I am not a doctor. Difficult? No, né? Letra B. She isn't from Brazil. Ó, lembrando que o Brasil aí está escrito com Z, com letra Z, porque está em English. Então, Brasil em inglês é com Z. She isn't from Brazil. Está na forma negativa. Quer mudar para a forma o quê? I, interrogativo. Então, o que eu pego? O verbo to be isn't, coloca onde na frase mesmo? Yes, very good. Excellent. Letra C. Are you happy? É uma pergunta. Quer que transforme em uma frase afirmativa. Então, o que tem que fazer com o are? Tira ele de lá da frente e leva ele para onde? Ok? Do you remember? Letra B. Bob and Jack are at home. Então, tem que transformar essa frase em uma forma negativa. Ok? Finish class. See you next class. I hope you like this class. Bom, finish class today, ok? Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha aí, ok? Take care and continue to home. Cuide-se e fique em casa. See you. Bye bye.